Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Adriano Ribeiro e aqui eu te ensino a colocar dados em movimento. Em se tratando de dados em movimento, hoje eu quero tratar de dois grandes gargalos de quem deseja colocar soluções em produção atendendo aos requisitos de fluxo rápido de informação e integração entre sistemas. O primeiro, os grandes monólitos, que já vêm em execução, sofrendo diversas modificações com o passar do tempo e precisam atender requisitos que não faziam parte do desenho original da solução. O segundo ponto é o elevado acoplamento entre os processos de operação. As empresas crescem e as diversas etapas da cadeia de produção, por diversas vezes, elas não são pensadas em separado, de maneira resiliente. Às vezes, as falhas não são isoladas, então elas se propagam de uma cadeia para outra. Dessa maneira, causam um acoplamento da operação como um todo e dificulta ou eleva o custo de operação de mudança quando você precisa atender a novas necessidades e um negócio que demanda cada vez mais celeridade e resposta das soluções que vêm sendo desenvolvidas. Então vamos lá. Só para contextualizar e você entender do que eu estou falando. Bom, imagine os sistemas da sua empresa. Só para te dar um contexto do que eu estou falando. Vamos considerar os sistemas da sua empresa. Cada um deles tem as suas bases de dados específicas, onde você produz relatórios e, eventualmente, faz pesquisas, né? Ou seja, os dados estão residentes naquela base para atender aquele projeto prioritariamente. Se você precisa compartilhar essas informações, é necessário fazer o acesso direto a essa base. Os dados estão parados. Os dados parados é o que eu considero como silos. Cada base de dados de um software desenvolvido para atender um processo específico na sua empresa, ele cria um silo. E esse silo, ele agrega o efeito de gravitacional, digamos assim. Que é o quê? Todos os processos ou ferramentas ou usuários que necessitem daqueles dados, eles vão ter que ir até a fonte primária. E quando eles vão até a fonte primária, eles concorrem com a demanda do processo que esse sistema atende naturalmente. Ou seja, ele foi feito para, digamos, receber o cadastro de todos os produtos a serem disponibilizados no estoque, no showroom da empresa, mas, ao mesmo tempo, ele precisa atender quem quer saber como é que está o nível do estoque, a quantidade de produtos, tipo de produtos. E essas informações, no momento que você começa a consumir de uma mesma fonte de dados, pode ser que essa base ela não consiga com a mesma, digamos assim, qualidade atenda à escrita, ao volume de escrita e às transições de estado do processo e ao volume de consultas que é demandado de todos os processos que precisam de ter uma visão do negócio e até mesmo para tomada de decisão estratégica. Então, é justamente essa centralização que os monolitos ou até mesmo soluções de microserviços não faz diferença porque o dado, quando ele está parado, ele naturalmente atrai a atenção para ele, pois o dado é o asset mais importante da sua empresa. Beleza? E ainda tem outro ponto. Se o seu sistema ainda tiver sucesso e conforme a empresa for crescendo, esse sistema for crescendo, vai ficando cada vez mais caro esse acesso, mais complexo, porque os times vão ficando maiores, as etapas de desenvolvimento vão ficando mais elaboradas, e com isso, os times de engenharia que vão trabalhar os dados, se eles estão acessando diretamente, eles vão ter que reconstruir as regras de negócio, ou identificar e entender com base nos dados.
Se não fizerem com base nos dados, eles vão precisar redesenhar o negócio e alinhar os dados com as regras definidas pelo time de negócio. E aí você já duplicou, você já fez o trabalho de análise 2 vezes. E detalhe, o time de engenharia, o time que está focado em dados, ou o time de arquitetura, eles podem não ter as ferramentas necessárias para fazer essa análise a partir dos dados. Então, assim, aí você já percebe 2 desalinhamentos que vão impactar no custo e o tempo de entrega da solução. E aí o negócio perde, porque o negócio quer tomar uma decisão. Ele quer saber o que ele tem nos dados. Informação relevante pode dar suporte para a direção que a empresa vai tomar. Então, ter os dados parados em silos é um grande gargalo para a agilidade da empresa. Uma empresa que responde rápido é uma empresa que consegue, com um custo controlado e previsível, ter acesso aos seus dados tão logo ela precise e tão logo esses dados tenham sido gerados e processados. Beleza? Na minha carreira, eu tive que lidar com 4 grandes problemas gerados pela arquitetura e desenho de solução, a forma com que a gente via esses projetos e até mesmo a forma com que a empresa lidava com os dados das aplicações. Na minha carreira, eu tive que lidar com vários grandes problemas para se construir soluções orientadas aos processos de operação. Mas de todos eles, o mais impactante que eu tive que lidar é a falta de modularização dos processos de operação. E aí é aqui que eu quero aprofundar um pouco a nossa conversa. Grandes processos de operação invariavelmente vão exigir um profissional mais experiente, um custo maior de modificação, de teste, de validação e um ciclo maior para a publicação de qualquer mudança que for realizada em qualquer etapa, porque o impacto, como a fronteira é muito fina, então cada processo, cada modificação, o nome de um campo, uma nova etapa, um novo cenário coberto, ele pode impactar em cadeia em diversos outros cenários. Simplesmente porque não existe uma definição clara da fronteira entre 2 etapas do negócio que talvez elas nem precisassem ter contato uma com a outra. Às vezes é basicamente o consumo de uma informação pontual, mas que a modificação de um cenário acaba impedindo que a informação passe para a etapa seguinte ou passa para a etapa seguinte com uma característica diferente da esperada, e aí você já tem uma falha em cadeia dentro da sua aplicação. Bom, então antes da gente continuar, eu queria trazer aqui uma aplicação de exemplo só para vocês visualizarem um pouco do que eu estou falando quando eu cito dados em movimento. Eu não vou entrar nas tecnologias nesse vídeo, mas se você quiser, comenta aí e a gente, né, vai conversar, eu vou aprofundar e entrar nas tecnologias. Né? Hoje eu quero tratar do princípio disso. Como é que a gente faz para colocar dados em movimento de maneira a se beneficiar das informações que a gente tem, de maneira a não comprometer todos os processos que existem na empresa. Então vamos lá, vou atualizar. Então aqui, ó, vocês já veem o que está acontecendo. Esse aqui é o Kafka, né? Eu estou recebendo eventos. Esses eventos estão sendo gerados pelo serviço que responde pelo estoque, digamos assim, da minha empresa fictícia aqui. E aí o que eu estou fazendo é simplesmente, né, mostrando para vocês
a fila ou o tópico onde esses eventos estão sendo postados. Então, deixa eu pausar aqui e só para mostrar para vocês, aqui é um exemplo. Eu estou usando o JSON, né? Então tá aqui o evento com as informações do produto, com a data e todos os campos relevantes para se entender o que está acontecendo na aplicação de origem. Ah, Adriano, mas isso também está armazenado? Está sendo usado fila direto? Não. Olha aqui, ó. Aqui é o banco de dados da aplicação. É um Postgre, um relacional simples. E aqui é a base de dados onde esses produtos, a tabela, né, onde esses produtos estão sendo salvos. Ou seja, eu associei a publicação do evento à persistência do produto na minha tabela. É o padrão que a gente chama, né, de escrita lateral. Então, se eu não conseguir postar para o Kafka ou não receber o sucesso de confirmação do recebimento desse evento pelo Kafka, eu falho na transação de banco. E é melhor eu tentar a operação novamente e ter o dado no banco e ter o dado no Kafka do que eu não conseguir postar a mensagem e ter o dado no banco. Existem padrões que podem melhorar esse tratamento, mas isso a gente vai ver mais à frente. Beleza? Então aqui, o que eu queria mostrar com essa simples solução é exatamente como a gente pode começar a colocar dados em movimento. Essa aplicação eu estou implementando diversos padrões, mas basicamente o que ele está fazendo é abrindo a possibilidade de eu não precisar acessar a minha fonte primária e ter o reflexo de alteração da fonte primária em outro local mais propício para consumo dessas informações por outros serviços. Né? Então, aqui, ó, o que eu mostrei para vocês? Eu tenho um serviço salvando as informações e me provendo a localidade, ou seja, o serviço tem a sua lógica, está trabalhando de forma padrão, conforme ele foi projetado. E eu fiz uma pequena inserção onde eu modelei um evento e eu publico esse evento para um barramento de mensageria. E esse barramento é o que vai começar a nossa história aí, movimentando o dado que foi modelado. Mas aí você pode perguntar, poxa, Adriano, mas e aí eu vou estar publicando o dado, eu vou precisar de outra base de dados? Sim. E aí eu trago um outro ponto. A duplicação de dados, ela não é um problema. O problema é a gente ter de gerir essa duplicação paralelamente ou de maneira concorrente com o fluxo principal. Ou seja, eu preciso implementar um fluxo para invalidar esse cache, para atualizar esse cache, paralelo ao meu processo de negócio. Se você fizer essa duplicação sem duplicar ou sem modificar ou impactar no processo natural da geração do evento, não tem problema. Ela é sua amiga, porque ela não vai gerar um custo de gestão. Ou seja, ela vai ser atualizada, esse evento, um novo evento será gerado tão logo a nova operação daquele fluxo ocorrer. Né? Então, tem alguns padrões que te ajudam e a gente vai falar disso mais à frente. Um outro ponto que você pode argumentar é que existem diversas formas de se fazer isso. Eu concordo. Mas aqui eu juntei diversas técnicas que otimizam o esforço e o trabalho que é feito em cada etapa. Se eu já fiz análise, se eu detenho as regras de negócio e o conhecimento, se eu conseguir definir a arquitetura de dados, eu posso definir uma interface de publicação de eventos. Eu posso desenhar
a interface de integração do serviço que eu projetei. Eu não preciso me restringir pura e simplesmente às transições de estado, né, conforme o Eric Evans apresentou para a gente, né, ou seja, a criação, modificação, carregamento, arquivamento, deleção, enfim, o ciclo de vida natural de um objeto, e esquecer que esse dado ele vai ser usado pela empresa. Afinal, se eu estou armazenando esse dado, é porque eu quero recuperá-lo, eu quero enriquecê-lo e eu quero tomar decisões com base nesse dado. Então, o trabalho do desenvolvedor, do arquiteto, não termina com o projeto e a entrega do serviço. É importante que a gente consiga entregar o dado que o serviço está gerando, que o serviço está acumulando, né? Eu não digo nem entregar, mas disponibilizar o acesso a esse dado da maneira mais rápida que a gente puder. E aí, por isso que dados em movimento entra justamente para ajudar a gente a atender a essa necessidade. Você não precisa liberar acesso à sua fonte primária, né, e expor até como uma falha de segurança para possibilitar que alguém faça um relatório do serviço que foi desenvolvido. Você pode se apoiar em tecnologias que vão disponibilizar esse dado, mas é você que precisa modelar essa informação para que seja exposta a informação que é relevante para a empresa dentro do contexto que o serviço foi desenvolvido. E aí, quais são as características que essa solução simples aqui que eu mostrei, que ficou publicando os eventos, armazenando na base, publicando no Kafka de maneira consistente, quais são as características que definem que essa aplicação, que essa solução está colocando dados em movimento? Bom, 3 são os elementos aí que definem, né, o conceito ou as aplicações que colocam dados em movimento. É o estado protegido, ou seja, eu tenho o estado da minha aplicação local na base que foi definida para ele. Eu tenho um formato padrão de comunicação ou de publicação para esse dado, ou seja, esse dado ele não usa um formato específico proprietário do serviço que eu desenvolvi. Esse dado antes da publicação e do compartilhamento, ele é tratado, curado e formatado de maneira que outros possam consumir e interpretar essa informação. Se não, né, todos dependeriam de você para decodificar e tratar esse dado para que eles pudessem, né, só então consumir. No entanto, o que eu estou apresentando é que esse processo ele já é natural e você já pensa em um formato que seja, digamos, compatível com padrões abertos que facilitem o consumo por outras ferramentas e outras áreas da empresa. E o último elemento é o enriquecimento do estado, né? Ou seja, eu posso processar, armazenar, transformar, enfim, eu posso trabalhar esse dado dentro do fluxo de processamento natural dele. Ou seja, o dado foi cadastrado, um evento foi publicado, esse evento publicado eu posso entregar por uma outra aplicação, eu posso armazenar numa outra base de dados, eu posso arquivar, enfim, eu posso fazer diversas coisas, né, com essa informação atualizada, então logo ela foi gerada e eu não impacto na fonte primária. E aí um ponto importante, como é que eu coloco isso em produção? O que eu precisaria colocar? Que vantagens e por onde eu começo a fazer isso? Bom, né, essas técnicas não é basicamente você aplicar, você pode colocar o Kafka
para rodar no seu ambiente, você pode publicar mensagens, mas o fato de você estar publicando uma mensagem não significa que você está resolvendo o problema da definição de fronteira e definição de contexto. É importante que você consiga separar o processo da operação. Mas o que é o processo de operação? Bom, o processo de operação é a cadeia produtiva como um todo dentro da empresa. Se você tem um e-commerce, você recebe o produto, cadastra o produto, disponibiliza o produto no showroom. Esse produto é selecionado, é incluído no carrinho de um cliente, o cliente efetua o pagamento, esse pagamento informa o estoque, o logística empacota, despacha, acompanha o recebimento e o produto chega para o cliente. Então, esse seria um exemplo aí de processo de operação. Mas, para a gente fazer isso que eu estou propondo, a gente precisa de processos de negócio. Mas e o que são processos de negócio? Bom, o processo de negócio é a decomposição do processo de operação. É quando a gente pega o grande processo de operação e olha as etapas. Poxa, eu tenho a etapa de estoque. A etapa de estoque é o time de logística, é o departamento de logística da empresa que vai alimentar. E ali ele tem uma série de processos, ele tem uma série de etapas inerentes, pura e simplesmente à logística, que não são relevantes, por exemplo, ao pagamento, ao cliente incluir o produto num carrinho de compra e efetuar o pagamento. Da mesma maneira, o pagamento ele não tem relação direta com a logística, né? Após o pagamento, a confirmação do pagamento é uma informação interessante para a logística fazer o empacotamento e o despacho do produto comprado. O produto disponibilizado no showroom, as imagens e todo o layout, todo aquele visual bonito, ele não tem nenhuma relevância para o pagamento. No pagamento, eu só preciso saber a quantidade, o valor ali do que está sendo comprado, para que, né, eu possa apresentar na fatura e justificar, ó, o que foi pago foi isso aqui. Mas é basicamente a identificação do produto que está sendo pago, quantidade e o valor total. Endereço. Então, assim, cada etapa do processo de operação, ele tem uma certa independência. E é justamente dessa decomposição do processo de operação é que eu quero hoje te mostrar duas maneiras de decompor o processo de operação da sua empresa e que vão possibilitar realmente que você coloque dados em movimento, mas que esses dados sejam relevantes, eles não sejam anêmicos, né? Que a informação que você compartilhe, ela realmente seja rica, seja relevante e suporte a tomada de decisão. Então, o primeiro passo é identificar os contextos de negócio. E o segundo passo é identificar os objetos que participam desse processo, desse contexto, processo de negócio, né? Os contextos, eles vão ter processo, né? Então, o contexto é como eu falei, a logística, a área de logística, a área de faturamento, né? Ou a área financeira, a área de marketing, é a área comercial, que é responsável pelas vendas. Então, esses são os diversos aí contextos. Dentro desses contextos, eu terei os processos. Eventualmente, esses contextos eles podem mudar. E é assim mesmo, porque a empresa muda. Se a empresa muda, o contexto cresce, você pode dividir em contextos menores. E esse é o grande vantagem da decomposição do processo de operação. Que o processo de operação ele sempre parece estar mais complicado. E é porque ele é muito grande. As etapas dele vão ficando cada vez mais elaboradas conforme a empresa cresce, conforme o perfil de cliente fica mais exigente, conforme a demanda muda e ele precisa acomodar aquelas novas mudanças. Já o processo de negócio, ele fica sempre com a complexidade controlada, porque ele é mais dinâmico.
você tem mais liberdade para trabalhar em cada pedacinho da empresa de maneira a sempre atender às necessidades específicas daquele pedaço. E o que você publica é a informação que aquele pedaço precisa compartilhar com o restante da empresa, beleza? Por onde a gente começa então, Adriano? A primeira técnica que eu quero mostrar aqui é Event Storm. Event Storm é basicamente uma máquina de estados. Eu não estou dizendo que é simples, mas se você imaginar que você tem um grande processo, uma grande cadeia de execução, e que cada cadeia vai ter uma série de etapas, vai gerar mensagens, vai ter uma complexidade gigante, e as ferramentas que estão disponíveis hoje para fazer análise, seja com caso de uso, seja com mapeamento de cenários, seja com mapeamento de feature, Event Storm acaba sendo uma excelente ferramenta para você focar no que você tem controle ou focar numa parte específica. E como é que ele te possibilita isso? Então vamos ver. Event Storm, ele basicamente, ele define uma série de componentes que te dão uma visão de execução do processo que você está conversando, sem a necessidade de envolver tecnologia. Você vai simplesmente conversar sobre os elementos do negócio em si. Então, aqui, por onde ele, digamos, a execução dele começa, né? Então, você tem um comando. Esse comando é disparado por um ator, né? Esse ator pode ser um usuário, pode ser uma outra ferramenta, né? Pode ser um serviço externo de mensageria, pode ser uma IA, pode ser qualquer coisa. Esse comando ele atua numa agregação de entidades, né? Então, essa agregação de entidades, ela vai ser a transação que vai ser gerada por aquele evento. Então, eu vou cadastrar um produto. Eu preciso garantir que ele seja cadastrado ou, em caso de qualquer problema, que qualquer modificação feita, ela retorne. Então, a agregação é só uma maneira da gente encapsular, ou seja, eu tenho várias entidades, essas entidades são uma agregação. Essa agregação, ela gera eventos, esses eventos têm regras, têm políticas, e essa política dispara um novo comando. E aqui a gente monta a nossa cadeia. Esse evento, ele tem atributos, ele tem elementos. Esses elementos são os dados que o usuário vê, ou que o sistema vê. Então, aqui a gente tem o fluxo fechado, né? Então, vamos visualizar isso de forma mais, digamos, próxima da implementação do sistema que a gente vai desenvolver ou temos desenvolvido, e a gente quer entender e decompor, começar a decompor esse sistema em módulos menores, até mesmo para facilitar o desenvolvimento dele. Então eu tenho o gatilho aqui, o ator, eu considero como um gatilho, que é quem dispara, né? O sistema, ele é um contexto, ou seja, os diversos contextos que interagem com a funcionalidade ou o comando que a gente disponibiliza, qualquer operação disponibilizada pelo serviço que você desenvolveu, é um comando, é uma ação que vai ser executada, né? Então, no caso aqui, eu coloquei adicionar o carrinho compra, é um desejo, né? Esse desejo, ele gera um evento, né? Gera o evento se a regra foi atendida, ou seja, a regra de negócio. Então, eu tenho fluxo, né? Então, se eu conseguir adicionar o produto ao carrinho, o produto foi adicionado ao carrinho, se ele estiver disponível, se não estiver disponível, ele não será. E, uma vez que ele é adicionado ao carrinho, ele aparece no carrinho. Então, seria mais ou menos esse fluxo. Mas, como é que você monta esse fluxo? Como é que você constrói com base na sua realidade?
Vamos lá. A grande sacada do Event Storm, que eu curto bastante e que eu acho que facilita o início do entendimento de qualquer grande cadeia de operação, são os eventos. Porque todo mundo na empresa, quando você vai conversar com os usuários de um determinado processo, ele vai saber te falar alguns eventos, pelo menos. Conforme você começa a anotar esses eventos, você inclusive pode descobrir as incoerências da execução do processo. Você conhece aqueles usuários que são mais espertos e tal, e aí eles descobrem maneiras diferentes de usar o sistema que foi desenvolvido. É assim, não preenche esse campo, ou coloca um espaço, ou seleciona um valor default, enfim. E ele sempre sabe uma etapa diferente e, se possível, se permitido dentro do processo de operação. Isso é muito comum em processo de operação, esses caminhos opcionais, porque a integração ela é feita, ou o processo, a etapa do processo de operação, ele é feito para atender aquela sequência de execução. E às vezes a sequência de execução ela precisa aceitar cenários que para ela não fazem sentido, ela não precisa, mas a próxima etapa precisa. E como há um acoplamento entre as duas etapas, você não consegue restringir aquele determinado cenário e deixar aquele cenário disponível simplesmente na etapa seguinte. Então você precisa criar algo maior, mais genérico, mais flexível e que o usuário acaba se beneficiando e que isso acaba gerando problema para você. A decomposição ela ataca exatamente essa situação, possibilitando que você olhe para regras que aquele determinado contexto de negócio precisa. Você não olha mais para o todo, você olha para um pedacinho e aquele pedacinho ele vai gerar o que ele tem a responsabilidade de gerar, não o que o outro precisa. O que o outro precisa vai ser a interface de negócio. Claro que ela precisa fazer sentido dentro da empresa como um todo. Então, bora aqui para os eventos. Eu selecionei alguns eventos aqui de um e-commerce. Então tem aqui, produto liberado para venda, pagamento confirmado, produto cadastrado, pagamento realizado, endereço de entrega selecionado, produto incluído no carrinho, tipo de frete selecionado, cliente identificado, forma de pagamento selecionado. Aqui você pode ter eventos eventos semelhantes, né? Event Storm, você vai coletar todos os eventos. Depois você separa e ordena isso. Então, e você vai ordenar não conforme a sua cabeça, não conforme você acha que a coisa deva acontecer. Você passa a ter uma visão semelhante a essa. Você passa a ter uma jornada. E essa jornada, ela te mostra os contextos que participam dessa jornada e ela te mostra os eventos que são chave, os eventos que geram informações que são compartilhadas ou consumidas por outros contextos. Mas o que é contexto, afinal, que eu estou aqui falando de contexto? O contexto é a mudança de dono daquele dado. É quando aquele dado ele passa para outra área fazer alguma coisa ou tomar alguma ação com base naquela notificação que você gerou. Então vamos dar uma olhada aqui nessa trilha ou nessa jornada que eu criei. Então eu coloquei aqui o produto, começando com o produto cadastrado. E aqui tem um outro ponto. Essa jornada você não precisa começar do zero. Lembre-se que a gente está vivendo no momento de aceleração, no momento de agilidade do desenvolvimento de software, da gestão de projeto, da orientação a produtos, a pequenos entregáveis que evoluem. Então, Event Storm ele te ajuda a definir um pequeno escopo de trabalho, facilita você cada vez avaliar eventos e descobrir eventos diferentes dentro do processo e ampliar esse trabalho. Então você pode começar do evento que você tiver acesso ou que fizer sentido dentro do contexto ao qual você estiver inserido. Eu estou dentro da área de vendas.
Eu vou desenvolver um novo sistema que vai disponibilizar formas de pagamento, ou eu vou disponibilizar produtos para compra no portal do cliente. Eu vou efetuar esses pagamentos. Então, assim, os contextos, o produto que você tiver sendo desenvolvido, ele já vai te dar uma pista. E os eventos vão te ajudar a definir os limites, beleza? Então, vamos passar aqui. Então, eu tenho um produto cadastrado, produto liberado para venda. No momento que o produto foi liberado para venda, ele pode ser listado no catálogo e no momento que ele é incluído no carrinho de compra, ele é tratado como uma venda em andamento. Então, essa venda ela tem um tipo de frete, né? O cliente ele precisa ser identificado com uma certeza maior. Vocês já viram que alguns sites a gente pode até montar o carrinho sem estar logado, mas chega num dado momento você precisa se identificar para informar o seu endereço, selecionar a forma de pagamento, fazer o pagamento para a empresa saber quem é que está comprando e para onde eu vou enviar esse produto, se essa venda é legítima ou não. Então, e aí seguindo, pagamento confirmado, né? Reserva do produto em estoque realizada. Né? Então, por que eu separei aqui para o pagamento confirmado e pagamento realizado? Dependendo do tipo de pagamento, essa operação pode não ser atômica. Você vai solicitar o pagamento, sei lá, para o cartão de crédito, ele vai retornar para você, tá pago. E aí você vai receber uma notificação, e essa notificação, né, você processa dentro do seu pipeline, dentro da sua solução. Aqui no meio, por exemplo, da venda, eu posso incluir o tratamento para cliente VIP, eu posso ter vários tipos de endereço, eu posso ter uma atualização de endereço no momento da inclusão do endereço no carrinho, eu posso cadastrar um novo endereço dentro do carrinho. E isso não vai impactar a minha confirmação do pagamento ou a realização do pagamento. Então, é bem interessante. Quando a gente olha para eventos, a gente já consegue ver o que está no meio daquela etapa, daquele contexto, e do que está fora, né? E com isso, poder organizar a informação que eu vou tratar dentro de cada contexto. E aí, ó, se vocês lembrarem ali do primeiro item, né, dos dois itens que eu coloquei, a definição de contexto e a identificação dos objetos. O que está envolvido na venda? Quais são os objetos envolvidos na venda? Quais são os objetos envolvidos no catálogo a ser apresentado no portal? Quais são os objetos envolvidos no pagamento? Vocês observarem, eu poderia ter começado a modelar os objetos diretamente e criar aquele grande banco de dados, aquele grande modelo de domínio totalmente integrado, e aí vai me gerar naturalmente um grande processo de operação. Mas aí o que eu fiz aqui? Eu primeiro decompus o processo de operação em partes, né? Venda, pagamento, catálogo, estoque, logística, e depois eu estou construindo o modelo de domínio. O meu modelo de domínio vai ficar muito menor, muito mais enxuto, beleza? Então vamos lá. Feito a identificação de contextos, bora identificar as entidades. Então tá, no segundo item da nossa decomposição, é a gente saber de que objeto a gente está tratando em determinadas partes. Se eu não tivesse olhando para contextos, eu teria um modelo mais ou menos desse jeito aqui. Eu tenho um usuário, um cliente, eu tenho um estoque de produtos, eu tenho um produto, eu tenho um cliente, né? Aí olha aqui, ó, já tem uma primeira distinção, eu tenho usuário e cliente. Ambos são pessoas, mas são usuários do meu sistema. Mas um é um funcionário da empresa, né, ou um terceiro, e o outro é o meu cliente, é uma pessoa de fora.
Então, mas ambos estarão utilizando o meu sistema. Qual é a outra peculiaridade aqui? Eu tenho endereço, eu tenho pagamento, então assim, eu tenho as entidades, né? Mas olha a complexidade desse domínio aqui, se eu fosse trabalhar direto olhando para o domínio. E agora vamos ver um domínio com os contextos. Vamos ver como é que fica aqui. Então, dentro de cada contexto, logística, eu tenho estoque, eu tenho produto. Em vendas, eu tenho produto também, tenho compra, tenho carrinho, tenho cliente. No cadastro, eu tenho cliente e usuário. Né? Logística, eu também tenho usuário. Pagamento, eu tenho endereço, pagamento, tenho cliente, tenho compra, não tenho carrinho. No meu negócio, né, o carrinho ficou na venda, ou seja, no pagamento eu estou passando só informação sumarizada. E aí eu tenho alguns problemas aqui. Qual seriam? Poxa, produto está em dois aqui, ele está tanto na logística como na venda. E aí aqui é que a gente começa a colocar dados em movimento. É justamente para identificar essas entidades que trocam de dono e geram problema quando a gente quer fazer o nosso modelo de dados. E eu tenho campos que eu não preciso, ou eu tenho campos que eu preciso mudar o formato. Só que se eu mudar o formato para apresentar uma determinada consulta, numa determinada interface, eu comprometo o estado da fonte primária. Então é por isso que quando a gente decompõe, a gente liberta. E quando a gente modela por contexto, a gente identifica as interseções entre os contextos e cada objeto que faz parte da interseção, esse objeto a gente duplica. E quando a gente duplica, a gente abre a possibilidade para o objeto duplicado ter um formato diferente. Como assim formato diferente, Adriano? Sim. Então vamos lá. Um produto no estoque, ele é igual a um produto para ser mostrado no showroom? Pô, quem olhou um estoque numa empresa, num supermercado, aqueles grandes mercadões agora que estão surgindo, que tem as gôndolas gigantes com um monte de caixa. Às vezes tem algumas caixas abertas ali e a gente pega os produtos. Mas em geral, o estoque tem o produto em caixa. Então ele tem as dimensões, tem código de barra, mas ele está encaixotado. Ele está protegido ali. Já no showroom, o que, que a gente quer? A gente quer foto, quer vídeo, quer uma descrição maravilhosa, falando da usabilidade, das possibilidades. A gente quer uma série de informações do ponto de vista de interesse do cliente. Enquanto que no estoque, eu quero informações do ponto de vista de peso para armazenamento, dimensões, unidades, né? Então eu quero saber como é que eu vou armazenar aquilo, qual é o volume que eu vou precisar, né? Qual é a quantidade que eu tenho, onde está, eu preciso achar essa informação, eu preciso conseguir rastrear. Quando a gente identifica os contextos, aí é interessante a gente identificar de que entidade a gente está falando em cada processo. O evento nos dá uma ideia. Se eu seleciono o tipo de frete, então quer dizer que eu tenho um objeto frete. Não sei se eu modelei o objeto frete aqui. Ó, não cheguei nele. Mas vamos ver outros aqui. Eu tenho pagamento, eu tenho endereço, eu tenho cliente, eu tenho produto. Ó, eu tenho vários objetos e eu estou extraindo direto da minha jornada mapeada a partir de Event Store. E você pode, dependendo da configuração da sua empresa, você pode fazer conversando com os times de negócio, conversando com os usuários das ferramentas de operação, ou pode até nascer no time técnico e depois você mostra o trabalho que qualquer um vai entender porque é o dia a dia da empresa. Mas você consegue visualizar claramente a organização da empresa. E aí lembrando assim, DDD não é uma ferramenta para se aplicar a todos os cenários, mas do ponto de vista estratégico,
Você consegue usar DDD para entender o negócio e ver aonde e como você tem que trabalhar e atuar e o que você precisa identificar para implementar o software, implementar o serviço ou a solução que precisa ser desenvolvida. É uma ótima ferramenta para você identificar os objetos do negócio e tratá-los dentro do escopo que cada um efetivamente opera, né? Então aqui, ó, eu tenho a compra em vendas e a compra no pagamento. Ou seja, a compra no pagamento, ela não precisa ter todos os detalhes, os itens associados e tal, como eu tenho em vendas. No pagamento, eu só preciso ter a identificação da compra, o valor da compra, se foi pago ou não. Talvez até o valor nem precise tá lá. Só preciso saber, ó, aquela compra ali foi paga, está confirmado. Vamos embora, próximo pedido. Então, aqui nós temos os elementos necessários para que você consiga gerar um evento no Kafka que faça sentido para o negócio. E a solução que eu te mostrei, ela é para você conseguir aplicar isso no projeto de maneira a não incluir pura e simplesmente uma tecnologia a mais que não vai entregar valor diretamente. Ou seja, mapeando os eventos, contexto, você consegue decompor o grande processo de operação, especializar a solução para um determinado pedacinho da operação, que é só uma área de negócio, reduzindo a complexidade do problema. E no momento que você reduz a complexidade do problema que você vai lidar, você identifica as entidades, identificando as entidades, você sabe que evento é gerado em cada entidade e aí você sabe se precisa. Aqui, ó, vamos voltar aqui mais um ponto. O evento que eu estou publicando de produto cadastrado, olha aqui, ó, ele faz sentido porque ele é uma entidade de fronteira, porque o produto ele está em estoque e ele está na venda. E para eu apresentar na venda, eu preciso ter as informações de estoque atualizado. Do mesmo jeito que estoque precisa ter as informações de compra atualizada, pagamento atualizado. Então aí vocês veem como a gente consegue ver a colaboração, como esses contextos se comunicam. E essa comunicação é um assunto para um outro vídeo. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E se você gostou, eu vou ficando por aqui e toda semana eu vou trazer um novo vídeo te mostrando como colocar dados em movimento com complexidade e custos controlados. Ok? Até a próxima então, gente.